Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Lê, do Ateliê Letícia Nojosa, e hoje eu tô aqui para trazer mais uma aula bem bacana pra vocês. Hoje, pessoal, a nossa aula é um modelinho de cestinho de Páscoa, que eu percebi que o pessoal já começou aí, né, a produção de Páscoa. Então eu fiz esse modelinho aqui e olha só que gracinha que ficou, pessoal. É um modelinho fácil de fazer, tá? E ficou um espaço aí bem bacana. Aqui, dependendo do tamanho, né, cabe um ovo de Páscoa. E também, gente, cabe vários bombons, ó. Eu coloquei aqui alguns, mas dá pra ver que ainda sobrou espaço. Então ela tem um espaço interno aí bem bacana. E, gente, é muito legal, né, pra vender e presentear também. Então espero muito que vocês gostem dessa aula, que como sempre foi preparada aí com muito carinho pra vocês. Então, sem mais enrolação, já vamos lá pro passo a passo. Então, olha só, pessoal, para fazer a nossa cestinha, a parte externa, nós vamos precisar de dois tecidos com a medida de 14 centímetros por 20 e dois tecidos de composê com a medida de 9 centímetros por 20. Como aviamento, eu vou utilizar aqui a cianinha, mas vocês podem utilizar outro tipo de aviamento, como bordado inglês, passamanaria, tá bom? Então a gente vai unir esses barradinhos aqui e eles vão ficar dessa forma aqui na manta. Aqui eu já fiz de um lado, ó, vai ficar assim, e aqui eu tô usando a manta R2, tá, pessoal? Que eu acho que fica mais firminho aí pra cestinha. Então daí eu vou fazer esse outro lado aqui agora com vocês, mas deixa eu passar aqui os outros materiais que a gente vai precisar também para essa aula. E antes de eu passar aqui as outras medidas para vocês, estava esquecendo de falar também que quem não quiser fazer assim com composê, pode fazer também com um tecido só, tá bom? Então daí vocês cortem com a medida de 20 centímetros por 22. Para a parte do forro, nós vamos precisar de dois tecidos com a medida de 19 centímetros por 22. Para fazer a alça da nossa cestinha, nós vamos precisar de duas faixas com a medida de 4 centímetros por 30 e as duas nós vamos estruturar. Pode ser com a manta R1 ou a manta R2, tá, pessoal? A gente vai fazer dessa forma para ficar bem firme, bem certinho em cima, assim, o arco, né, da cestinha. Eu fiz com uma manta só de um lado, né, e daí ficou meio molenga, assim, sabe, pessoal? E aí não fica legal, né, então a intenção é que ela fica bem certinha aí na parte de cima. Para dar acabamento, daí nós vamos precisar do viés. Então hoje nós vamos iniciar costurando aqui a nossa alcinha, né, preparando ela. Então a gente vai unir aqui, ó, manta com manta, vai ficar dessa forma, pra ficar aqui dos dois lados com o tecidinho aqui aparente. E aí a gente passa uma costurinha bem na beiradinha, só pra prender mesmo aqui uma na outra, e depois a gente vai pôr o acabamentinho aqui com o viés. Prontinho, já costurei aqui uma alcinha na outra, vai ficar dessa forma. Agora a gente vai precisar de duas tiras do viés para dar o acabamento nas laterais. Então a gente vai pegar aqui e dobrar no meio e deixar bem certinho aqui vincadinho. E aí a gente vai abraçar aqui a nossa faixa com o viés e passar uma costurinha aqui na beiradinha. Não precisa dar acabamento nem no começo e nem no final. E aí aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Eu tô utilizando, gente, o viés de 35 milímetros, tá bom? Então vou fazer essa costurinha agora e volto pra mostrar depois a próxima etapa. Prontinho, já finalizei aqui a costura do viés de acabamento, vai ficar assim a nossa alça. Agora vamos reservar ela e começar aí a produção da nossa cestinha. Peguei aqui os tecidos da parte externa agora da nossa cesta e nós vamos unir eles. Então eu vou pegar esse barrado aqui de composê e vou colocar frente com o outro tecidinho aqui. Deixar bem rente aqui os dois. E aí a gente passa uma costurinha aqui com um pezinho de máquina, dando retrocesso, tá, pessoal? No início e no final.
Já uni aqui os dois tecidos, agora a gente vai colocar o nosso aviamento, né? No meu caso aqui, a cianinha. Então, eu vou posicionar aqui bem no meio, no encontro dos dois tecidos e passar uma costurinha aqui no meio dela. Então, vou fazer isso e já volto para mostrar a próxima etapa. Prontinho, gente, já finalizei aqui essa lateral, né, da nossa peça. E agora a gente tem que estruturar aqui na manta pra ficar igual essa outra lateral aqui. Então, é bem simples, tá? Se você não sabe ainda como estruturar aqui na manta, é só posicionar o seu barradinho aqui nela e passar com o ferro bem quentinho, que daí vai ficar aqui bem aderida aí na manta, tá bom? Então, vou fazer isso e já volto pra mostrar a próxima etapa. Então, olha só, gente, agora eu já tô aqui com as duas partes externas estruturadinhas, tudo certinho, né? Tirei o excesso e passei uma costurinha em toda a volta aqui, bem na beiradinha. E agora a gente vai unir elas, colocando aqui frente com frente. E é importante, gente, deixar alinhadinho aqui o aviamento, né? Tudo certinho pra não ficar desigual aí no final, né? Na hora de finalizar aí a nossa cestinha. E também uma outra coisa muito importante é que essa parte aqui do coelhinho é a parte que eu quero que fique pra cima, na cestinha, e essa aqui do composê é a parte de baixo. Então, a gente vai colocar aqui frente com frente e vai passar uma costurinha nas laterais e aqui na parte de baixo com um pezinho de máquina, deixando a parte de cima aberta, tá bom? Então, vou fazer essa costurinha com o pezinho de máquina e já volto para mostrar o próximo passo para vocês. Pessoal, antes de ir para a parte da costura, deixa eu mostrar aqui a parte do forro, que é o mesmo processo, que daí a gente já faz tudo junto, né? Então, a gente vai unir aqui os dois tecidos de forro, frente com frente. E aí, a gente vai passar uma costurinha fechando aqui as laterais. E na lateral aqui, que tem 19 centímetros, uma das laterais, né, de 19 centímetros, nós vamos deixar a abertura. Daí aqui os outros nós vamos fechar com um pezinho de máquina, tá bom? E aí não esqueçam, né, retrocesso, início e no final. Então vou fazer essa costurinha agora. Prontinho, pessoal, costura feita. Agora nós vamos fazer as caixinhas de leite, tanto aqui na parte do forro, quanto na parte externa, com a medida de 4 por 4 centímetros. E isso nós vamos contar a partir da costura, tá bom? Então aí a gente corta agora bem em cima aqui da marcação. Cortadas as caixinhas de leite, agora nós vamos unir aqui elas, né, fechar. Pra isso é só a gente abrir aqui, ó, essas laterais, né? E deixar aqui costura com costura, ó, bem certinho. E aí a gente passa a costurinha aqui com um pezinho de máquina pra fechar. Nas duas laterais e no forro, gente, a mesma coisa, tá? Então a gente abre aqui, alinha aqui a costura com costura e passa a costurinha aqui fechando. E se vocês quiserem, pode passar aqui uma costurinha na onde a gente cortou, né? Pra não ter perigo de abrir nessa hora que a gente faz assim, né? Abrir a costura. Então passe uma costurinha aqui bem na beiradinha, só pra não ter esse perigo aí. E olha só, pessoal, fechado aqui as caixinhas de leite, vai ficar assim a cestinha. Agora a gente vai pegar aqui a nossa alça e nós vamos encaixar aqui na parte de dentro. Vocês podem fazer aqui, dobrar assim no meio as pontinhas e fazer um pique aqui pra marcar bem certinho na hora de posicionar ela aqui. Então nós vamos colocar bem aqui na parte da costura, das laterais da nossa cestinha. Aí coloquem a costura com o pique. Pode colocar aqui uma prisilinha, né, pra não sair do lugar. E do outro lado a gente vai repetir a mesma coisa. Nós vamos puxar aqui e encaixar o pique com a costurinha da lateral.
E daí a gente passa uma costurinha aqui pra prender a alcinha na nossa cestinha. Pode ser uma costurinha mais na beiradinha, tá, pessoal? Que depois a gente vai fazer uma costurinha com pezinho de máquina no forro. Então, só uma costurinha aí pra prender na beiradinha. Prontinho, preso aqui a nossa alça, agora a gente vai vir com o forro. Eu já desvirei aqui ele pra deixar no lado certo. E a gente vai posicionar aqui ele dentro da cestinha. E vai ficar aqui, ó, o tecido da parte externa com o tecido de forro frente com frente. A gente vai unir a parte da costura aqui do forro com a parte da costura aqui da parte externa e colocar uma prisilinha. Do outro lado aqui a mesma coisa, ó, parte aqui da costura com a parte da costura da parte externa. Coloca aqui a prisilinha. Depois é só colocar aqui e distribuir, né, deixar bem certinho aqui o tecidinho no restante aqui da cestinha. E aí a gente passa a costurinha aqui com um pezinho de máquina em toda a volta, deixando uma abertura aqui de mais ou menos aí uns 7, 8 centímetros pra poder desvirar depois, tá bom? Então vou fazer essa costurinha e já volto pra mostrar aí o próximo passo. Pra finalizar, eu desvirei por aquela abertura que a gente deixou e aí passei uma costurinha aqui, gente, de pesponto em toda a volta na beiradinha. E também coloquei aqui, ó, 2 tirinhas da fita de cetim. Eu só amarrei mesmo aqui, né? Passei aqui ao redor dessa alça e amarrei pra ficar esse lacinho assim. Eu achei que deu um charminho aí, ficou bem legal, né? Então espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa aqui um like, se inscreve no canal, ative o sininho também para não perder os próximos vídeos e até a próxima!